Fala galera do Por Trás da Edição, tudo bem com vocês? Esse é um novo quadro que está se iniciando aqui nesse canal. Esse quadro ainda não tem nome. Vai ser um vídeo mais dinâmico, um vídeo mais de bate-papo. É como se você estivesse aqui na sala de casa aqui conversando comigo, e eu vou falar sobre coisas que eu gostaria de dividir com vocês, dividir com o mundo, trazer essas ideias para fora, porque eu acabo pensando em muitas coisas, e eu percebi isso. Eu acabo pensando em muitas coisas e eu não coloco muito isso para fora, eu não divido muito isso com as pessoas. Algumas coisas eu divido com a Kathleen, mas outras meio que parece que é coisa da minha cabeça e acabo não dividindo, mas eu acho legal trazer isso aqui no YouTube, porque alguém pode se identificar com isso também. Para começar, assim, eu já queria ter feito esse quadro há muito tempo, mas eu fiquei procrastinando porque eu achava que ninguém queria ouvir aquilo que eu queria falar, né? As minhas doideiras, as coisas da minha cabeça. E aí, um tempo atrás eu vi o Arthur Miller, não sei se vocês conhecem o Arthur Miller, um youtuber incrível, e ele trouxe essa ideia, colocou essa ideia pro mundo, assim. E eu falei, cara, agora que tem um monte de gente fazendo, por que não fazer, né? E aí, eu não tô querendo me colocar como, tipo assim, eu que tive a ideia e aí o Arthur Miller me imitou, e nada disso, não. Longe de mim, tô bem longe de ser um Arthur Miller, inclusive. Mas isso me fez refletir essa semana sobre um ponto, porque eu não sei se vocês sabem, não sei se todo mundo que tá aqui me acompanha no Instagram. Se você não me acompanha, segue lá, @capixabavideomaker. Você vai ver um pouco da minha rotina lá, coisas que acontecem interessantes. Eu posto primeiro lá e muitas das coisas eu não consigo trazer em tempo real aqui pro YouTube, porque meu tempo é bem escasso e eu não consigo postar com tanta frequência ainda, mas é uma meta para esse canal. Mas enfim, eu acabei postando lá no Instagram que na semana passada a gente fez uma viagem pro Beto Carreiro, inclusive vai ter vlog aqui no canal dessa viagem, mas foi a segunda vez que eu fui no Beto Carreiro na vida. Eu tinha uns 11 anos de idade, mais ou menos, e agora eu fui a segunda vez, levei o Guilherme, meu filho, e foi a primeira vez dele lá. E o mais interessante é que ele falou muito a semana inteira que ele queria ir numa montanha-russa específica lá do parque, e ele tava muito empolgado para isso. Tava muito empolgado de enfrentar essa montanha-russa. Inclusive ela era a mais radical do parque. Nós fomos, só que quando a gente estava prestes a entrar na montanha-russa, a gente estava ali na fila ainda, eu senti que ele estava um pouco tenso. E é normal, né? É normal. Só que eu não vou dar mais spoilers aqui porque vocês vão ver o vídeo. Mas esse vídeo, esse formato, esse quadro que eu tô fazendo agora, eu fiquei com medo de trazer isso pra cá e de repente ninguém querer ouvir o que eu tava falando, ou de repente medo de ficar ruim. E sinceramente eu fiz uma reflexão sobre isso e eu vi que muitas coisas na nossa vida são meio que parecidas com essa dinâmica da montanha-russa. A gente fica com medo de enfrentar
a primeira descida, mas tudo que a gente precisa, na verdade, é enfrentar esse primeiro drop, essa primeira descida. A gente acaba ao longo da nossa vida perdendo essa coisa meio que lúdica, essa coisa da infância de errar, sabe? A criança, ela não tem medo de errar. Agora, nós adultos, nós morremos de medo de errar ou de parecer idiota fazendo alguma coisa. Porque simplesmente a gente pensa primeiro no que os outros vão dizer de nós e muitas das vezes a gente deixa de realizar algo que é um sonho nosso para não ouvir um comentário de uma outra pessoa ou não desagradar uma pessoa. E aí eu tava refletindo sobre isso. E foi o que trouxe esse quadro a tomar vida aqui nesse canal. Agora esse formato tá um sucesso, né? Agora tem vários youtubers fazendo e aí foi por isso que eu falei, por que não fazer? Agora é o momento perfeito, porque se tem mais gente fazendo, eu não vou parecer um idiota falando com uma parede de repente. Mas voltando na ideia da montanha-russa, depois que a gente enfrenta esse primeiro drop, se você for reparar, depois você acaba curtindo o rolê. Então a gente acaba curtindo o processo depois do primeiro drop. Depois de dar o primeiro passo, a gente acaba curtindo aquilo. E olha que loucura. O medo às vezes paralisa a gente. O medo às vezes coloca a gente numa situação em que a gente se anula para não enfrentar aquilo que num primeiro momento parece ser gigantesco, algo muito maior do que a gente consegue enfrentar, mas que na verdade, se a gente toma a iniciativa de dar esse passo, romper o primeiro obstáculo, passar pelo primeiro drop, o processo em si se mostra muito mais interessante, muito mais legal, muito mais divertido. E quantas coisas na vida a gente deixa de fazer, né? Isso é bizarro, pensar nessas coisas. É engraçado que esse vídeo tem muita história, tá? Inclusive hoje que eu resolvi gravar isso, deu tudo errado. Deu tudo errado porque eu queria ter gravado isso mais cedo, eu queria ter feito de uma maneira diferente. A Kathleen acabou saindo de casa agora e ela levou todos os tripés. Os tripés estão no carro, a câmera tá ali apoiada numa mesinha bem improvisada, mas nós, como bons filmmakers, nós sabemos improvisar, né, as coisas. E eu fiquei triste assim quando eu me toquei que eu tinha esquecido os tripés no carro, que ela já tinha saído. Mas aí eu falei, cara, de repente eu gravo mais tarde, de repente, sei lá, eu gravo amanhã. Mas eu falei, não, eu vou gravar assim mesmo, do jeito que tá, porque eu vou fazer isso acontecer hoje. Eu vou enfrentar o primeiro drop. Eu vou fazer esse vídeo acontecer e ele vai pro ar assim mesmo. E aí, como se não bastasse todos esses imprevistos, eu já gravei esse vídeo e tô gravando pela segunda vez.
Ai, cara, é engraçado, né? É engraçado. E foi todo um processo de, né, tentar achar uma posição para enquadrar minimamente bem esse vídeo e aí tive várias ideias, falei muitas coisas aqui e na hora que eu vi já tinha parado de gravar. A câmera tinha acabado a bateria. Cuidado zero, né? Mas são coisas que acontecem. O processo em si a dinâmica das coisas nunca vão acontecer exatamente como você imagina. E aí não é só porque você deu o primeiro passo que daqui pra frente também vão ser mil maravilhas. Durante a montanha-russa, eu acabei curtindo o rolê, acabei curtindo o passeio, só que teve horas ali que tiveram novos drops, novas quedas, e aí essas novas quedas me deram frio na barriga, me deram um medo ali. Virei de cabeça pra baixo, enfim. É isso, a vida, cara. A vida às vezes vai te colocar de cabeça pra baixo. Mas e aí, você vai fazer o quê? Sabe? Não tem como a gente definir uma coisa linear na nossa vida, sabe? Não, a minha vida vai ser totalmente perfeita. Eu vou controlar todos os processos. Vai dar tudo certo sempre. Inclusive, isso me trouxe muita ansiedade um tempo atrás e graças à terapia, hoje eu tô bem melhor. Não tô totalmente isento da ansiedade, mas eu tô bem melhor, tô sabendo lidar com isso muito melhor. E aí são as formas que você lidar com essas situações. Como que você enfrenta essas questões, né? Porque o que a gente não pode fazer é ficar parado, ficar paralisado, sabe? Nunca. Isso nunca deve acontecer. Hoje, inclusive, eu acordei... A meta para essa semana era retomar a dieta, retomar as atividades físicas com tudo. E aí eu ia acordar bem cedo hoje para sair para correr e tudo mais. Só que quando eu acordei, tava um frio absurdo. E aí eu falei, não vou encarar esse frio pra correr. E aí eu vi lá na previsão do tempo que ao longo do dia ia esquentando. E eu esperei um horário que estaria agradável e fui. Mas não deixei de ir. Não foi do jeito que eu queria, não foi no horário que eu queria, que eu planejei, mas eu fui. E se eu for parar pra olhar... Todo o meu dia hoje foi completamente diferente do que eu tinha planejado. Completamente diferente. Inclusive, agora, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, eu deveria estar editando no computador, mas... Cara, que momento que eu vou fazer as coisas pra mim, sabe? Em que momento que eu vou parar... E fazer as coisas acontecerem. Tirar um projeto do papel ou do bloco de notas do celular e trazer isso pro mundo, sabe? Quantas ideias morrem sem ninguém saber? Quantas ideias morrem num papel, num caderno velho que você tem aí na sua casa? Quantas primeiras vezes você postergou, procrastinou? E por quê? Eu acho que... Na verdade, eu acho não, né? Eu aprendi isso no direito. Pra quem não sabe, eu fiz uma transição de carreira ao longo dos últimos anos e eu vim do direito. Mas não é que eu acho, eu acredito que a gente acaba se auto-sabotando muitas vezes. A gente tem muito potencial,
para fazer muitas coisas. Só que a gente entra num estado, parece que a gente entra numa zona de conforto, e assim, de conforto não tem nada essa zona. É uma zona terrível, é uma zona que muitas vezes a gente não consegue sair, a gente não consegue ter outras experiências, porque a gente tá preso, na verdade, nessa zona. A gente não consegue sair muitas vezes a gente não consegue sair de casa, cara. Isso é bizarro. Eu tava lembrando também esses dias que eu tava um tempo atrás numa rotina que eu mesmo me coloquei nela, e que ela mesma, não é ela a rotina não é uma pessoa, mas eu me coloquei numa situação em que eu tava ficando ansioso porque nada tava acontecendo, sabe? Pra explicar melhor, eu acordava, fazia meu café, via um vlog enquanto eu tava tomando café, ou via alguma coisa no YouTube, ia trabalhar e depois de repente saía para fazer algum ensaio à tarde, ia para a igreja, voltava, e essa rotina se repetia todos os dias. E falando assim, parece até que é uma rotina ok, normal, de alguém que trabalha de home office e tem seu próprio negócio, mas não. Eu vi que muito tempo do meu dia era ocioso, e aí isso acabou me deixando ansioso. Muitas das vezes nem a luz do sol eu conseguia ver, porque eu me trancava aqui na caverna e editava inúmeros vídeos, contava a história de inúmeras pessoas, histórias lindas de casais maravilhosos. Mas e a minha vida? Quando que eu parei de viver a minha vida e comecei a viver a vida dos outros? E aí, depois de um tempo, eu notei isso, eu tive que parar, colocar minha cabeça no lugar e começar do início. Dar o primeiro passo. Dizer não para muitas coisas, para muitas pessoas, olhar mais para mim, ver a necessidade que eu tinha naquele momento. E hoje, mais uma vez, eu tô aqui no YouTube, publicamente, dando esse primeiro passo, enfrentando esse primeiro drop dessa montanha russa aqui, que é a criação de conteúdo. Sobre criação de conteúdo, a gente vai conversar isso num outro dia, porque isso dá pano pra manga, porque eu já produzi conteúdo pra mim e isso me trouxe muitas experiências boas e ruins, mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Eu acho que esse vídeo já se estendeu demais para um primeiro vídeo, mas a ideia era essa mesmo, falar aquilo que eu tô sentindo, aquilo que vem do coração, sem muita edição, sem me preocupar muito com estéticas absurdas, cinematográficas. Já tem gente até me ligando, minha mãe me ligando. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se vocês chegaram até aqui, deixe seu comentário, se inscreva no canal, deixa o like. Se essa conversa aqui foi útil para você, manda esse vídeo para alguém, para algum conhecido que também possa ser útil. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.